Saudações, ASI. É um prazer estar com vocês. Que bom que vocês estão aqui. Hoje vamos falar sobre a importância dos ministérios leigos e a história da ASI. Quantos aqui, levantando a mão, atualmente servem em algum ministério de apoio? Podem levantar as mãos? Amém. Amém. Que bom ver isso. Feliz em ver isso. Quantos fazem parte da ASI há, digamos, mais de 20 anos? Amém. Louvado seja o Senhor pelo compromisso de vocês. E, por último, quantos são novos na ASI? Posso ver suas mãos? Quem é novo na ASI? Muito bem. Que bom que vocês estão aqui conosco. Espero que possamos receber inspirações do Senhor enquanto buscamos entender melhor como o Senhor tem nos conduzido em nossa história passada. O nosso título hoje é Investindo no Ministério Leigo, a história da ASI. Por favor, inclinem suas cabeças comigo. Pai, damos as boas-vindas à Tua presença agora. Oramos para que o Senhor nos inspire através da nossa história, de onde estamos hoje e do que o Senhor deseja fazer com a Tua igreja. Somos gratos pela ASI e estamos felizes por estarmos aqui reunidos. Oramos para que o Teu Espírito Santo esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Não há dúvida de que os ministérios leigos têm um impacto tremendo na Igreja de Deus ao redor do mundo hoje. Como o Steve mencionou em sua introdução, eles são especialmente significativos para mim, porque se não fosse pelos ministérios leigos, eu não teria conhecido a Igreja Adventista. Eu fui apresentado à mensagem através de ministérios de apoio. Estudei a Bíblia e fui batizado enquanto era voluntário em um ministério de apoio. Depois, eu recebi treinamento missionário em um ministério de apoio. E agora sirvo há mais de 25 anos nos ministérios de apoio. Ao longo desses anos, tive o privilégio de visitar mais de 60 países e vi em primeira mão o impacto dos ministérios de apoio na vida das pessoas e na Igreja Adventista hoje. No meu trabalho, sou frequentemente questionado o que é a ASI. Não nesta sala, mas ao redor do mundo. O que é a ASI? Por que os ministérios de apoio existem? Qual é o seu papel? Eles trabalham de forma independente da igreja? Eles são necessários para o sucesso da igreja hoje? E vale a pena investir nosso tempo, energia e recursos neles? Essas são perguntas importantes para explorarmos e talvez a melhor maneira de respondê-las seja olhar para as origens da ASI e ver como tudo isso começou. A história é importante para compreendermos e eu gostaria de compartilhar uma citação do autor americano Robert Heinlein, que uma vez escreveu: "Uma geração que ignora a história não tem passado e não tem futuro. Quando entendemos a nossa história, sabemos como chegamos aqui e para onde precisamos ir." Então, vamos dar uma olhada. O primeiro ministério de apoio da igreja, o ministério que lançou as bases para o que acabou se desenvolvendo na ASI, o ministério que estabeleceu um exemplo poderoso para centenas de ministérios de apoio ao redor do mundo hoje, foi de fato o Madison College. Madison foi estabelecido sob a direção do Senhor no ano de 1904. Vamos então contextualizar um pouco e ver o que estava acontecendo na igreja naquela época. A igreja estava progredindo de forma constante em enviar a mensagem ao redor do mundo. Naquele tempo, 67 países já haviam sido alcançados. Devido a esse crescimento e para abrir espaço para que a obra se expandisse ainda mais com sucesso, a igreja precisava de uma reorganização para capacitar sua liderança que estava servindo ao redor do mundo. Conselhos foram dados pelo Senhor enfatizando essa importância. O assunto de centralizar todo o poder em um único corpo se tornou sério. Pela luz que me foi dada, vejo que essa administração está abraçando responsabilidades demais e está tentando carregar fardos e interesses para os quais não tem força ou sabedoria do céu para conduzir com sucesso. O Senhor está tão disposto a conceder sabedoria e habilidade aos homens em campos distantes, quanto está disposto a conceder sabedoria e habilidade aos homens em Battle Creek. E, novamente, deve haver uma reorganização, que haja menos responsabilidades centralizadas em um só lugar. Não havia tempo a perder para a Igreja de Deus. Não era momento para pensar pequeno. A obra precisava de espaço para uma expansão rápida. Não era prático nem eficiente que os líderes da Conferência Geral tomassem decisões para a obra em todo o mundo. Em resposta a esse conselho, nas sessões da Conferência Geral de 1901 e 1903, a Igreja Adventista passou por uma dramática reorganização para garantir que pudesse alcançar todo o mundo.
Então, por que estou mencionando a governança da Conferência Geral em uma palestra sobre a ASI e Ministério de Apoio? Bem, esse foi um evento muito significativo que aconteceu na igreja nos anos imediatamente anteriores ao início de Madison. E acredito que também faz parte de um quadro maior, onde Deus parecia estar aumentando a urgência de realmente concluir a obra que Cristo nos havia dado. Embora possamos ser gratos pelo crescimento que estava acontecendo naquela época, era obviamente abaixo das expectativas do nosso Senhor. Em 1904, a membresia da igreja era de aproximadamente 82 mil pessoas, mas a população mundial era de 1,7 bilhão. Os adventistas representavam 0,05% da população mundial. A igreja precisava de uma visão maior e de uma estrutura para a expansão. E o presidente da Conferência Geral, A.J. Daniels, estava preparado para a tarefa. A igreja, naquele momento, necessitava de uma reestruturação não apenas para operações atuais, mas para abrir espaço para o crescimento futuro. Contudo, o motor desse crescimento não deveria ser os ministros, mas os membros leigos. Permitam-me repetir isso. O motor desse crescimento não deveria ser os ministros, mas os membros leigos, que em sua maioria pareciam meio adormecidos e envolvidos em suas próprias vidas. A seguinte mensagem foi dada à igreja naquele tempo. Se o propósito de Deus houvesse sido realizado por seu povo, dando ao mundo a mensagem de misericórdia, Cristo já teria vindo à terra e os santos teriam recebido seu acolhimento na cidade de Deus. Cristo estava retardando sua volta, porque nós não estávamos dispostos a tomar a obra de todo o coração. Assim foi dado um conselho naquele tempo, para despertar e mover os membros leigos à ação. A necessidade era de envolvimento total dos membros. A mentalidade de que a obra deveria ser deixada apenas para os ministros era má e uma ameaça ao sucesso de nossa missão. Cristo deu à nossa igreja uma mensagem profética urgente de Apocalipse 14, para ser compartilhada com todas as pessoas do mundo. A nossa não era para ser uma denominação de pessoas que se acomodam em seus bancos. Fomos chamados para um propósito mais elevado. Somos uma geração eleita, um sacerdócio real de crentes, com uma comissão de render nossas vidas a Cristo e sermos usados por Ele para espalhar o Evangelho ao mundo. O serviço missionário era visto desde o princípio não como uma opção para nossa membresia, mas como um núcleo de nossa identidade. E precisávamos de um forte lembrete disso naquele tempo. Nos Testemunhos, volume 8, lemos: há uma obra muito maior recaindo sobre os membros individuais da igreja do que eles percebem. Muitos dos membros de nossas grandes igrejas estão fazendo comparativamente nada. Poderiam realizar um bom trabalho se, em vez de se aglomerarem, se dispersassem para lugares que ainda não foram alcançados pela verdade. Não há um entre 100 de nós que esteja fazendo algo além de se envolverem em empreendimentos mundanos comuns. Não estamos nem meio despertos para o valor das almas pelas quais Cristo morreu. Não são os ministros ordenados dos quais devemos depender para essa obra. Falando sobre a obra de alcançar os não alcançados, continua: mas os leigos que amam e temem a Deus e que sentem o fardo pela salvação de almas. Não é o plano do Senhor. E o tesouro da igreja não possui os recursos para pagar as despesas de cada leigo que sente o chamado para trabalhar para Deus. Tenho certeza de que o nosso tesoureiro da Conferência Geral, Paul Douglas, concordaria com isso. Que bom que ele está presente aqui na ASI. Ainda nos testemunhos, há falta de dinheiro no tesouro, e se ninguém se envolver na obra, a não ser aqueles que recebem salário, o que acontecerá com as multidões que estão em trevas? Se os membros leigos da igreja se levantarem para fazer sua obra de maneira silenciosa, indo à guerra às suas próprias custas, cada um vendo quanto pode fazer para ganhar almas para Jesus, veremos muitos deixando as fileiras de Satanás para estar sob a bandeira de Cristo. A igreja precisa ser imbuída do espírito missionário, então haverá muitos para trabalhar de forma altruísta nas várias frentes em que puderem ser úteis, sem precisar ser remuneradas. E, aliás, deixem-me acrescentar aqui que quando os membros leigos se tornam ativos na obra de Deus, os ministros leigos começam a surgir por toda parte. Louvado seja o Senhor! Temos visto um enorme aumento de ministérios leigos nos últimos anos. O Senhor está movendo corações. Atividade leiga sempre resultará em ministérios leigos. Atividade leiga sempre resultará em ministérios leigos.
Além da reorganização da igreja e do chamado para os membros leigos se envolverem mais ativamente na obra de Deus, também foi dada uma mensagem ao nosso povo para parar de se centralizar em um ou poucos lugares e espalhar-se para alcançar os não alcançados. Naquela época, Battle Creek estava tão concentrada de adventistas que isso se tornou insalubre. Como resultado, sob a direção do Senhor, o colégio foi transferido de Battle Creek para uma propriedade rural em Berrien Springs. Além disso, o pessoal necessário para administrar o sanatório e a Review and Herald Publishing contribuía ainda mais para a concentração em Battle Creek. Não era o plano do Senhor que houvesse apenas um grande sanatório principal. A obra de publicações também havia se tornado demasiadamente centralizada. Além disso, havia problemas significativos nessas instituições. E em 1902, ambas foram queimadas até o chão. Contudo, o Senhor tinha um propósito ao permitir isso. O Senhor permitiu que o fogo consumisse os edifícios principais da Review and Herald e do sanatório, e assim removeu a maior objeção levantada contra a saída de Battle Creek. O Senhor estava levando esse assunto da centralização muito a sério. Agora, eu sei que amamos muito uns aos outros e queremos estar próximos uns dos outros. Eu sei que apreciamos a companhia uns dos outros, é uma bênção. Mas não podemos ir a todo o mundo pregar o Evangelho se nos reunirmos em centros adventistas. Muito sal em um só lugar estraga a refeição. O contexto do período que antecedeu 1904 parece nos indicar que Deus estava tentando colocar em ação planos para terminar a obra de Deus. Parece que ele estava tentando nos dar uma visão mais ampla. As coisas precisavam se abrir na Igreja de Deus. Ele estava nos dizendo que poderia dirigir aqueles líderes que trabalhavam no exterior. Ele poderia dirigir aqueles na Europa. Ele poderia dirigir aqueles na América do Sul, na Ásia, na África. Ele pode dirigir aqueles dedicados à obra médico-missionária. Era necessário haver milhares de centros médico-missionários ao redor do mundo, não apenas um ou alguns. Deus poderia dirigir aqueles na obra de publicações. Muitas casas publicadoras eram necessárias globalmente. Ele poderia dirigir membros leigos dispostos a se mudar pela fé para novos territórios, para alcançar os não alcançados às suas próprias custas. E ele poderia fazer tudo isso e ainda assim manter-nos conectados, unidos, organizados como um corpo. Infelizmente, a maioria não aprendeu a lição, mesmo depois dos incêndios em Battle Creek. Ellen White repreendeu o fato de que alguns de Battle Creek se mudaram para o leste para se congregarem perto da nova sede da Conferência Geral em Tacoma Park, Maryland, enquanto outros se mudaram para o oeste para se reunirem em Mountain View, Califórnia, onde a Pacific Press havia acabado de ser relocada. Mas garanto a vocês, havia um lugar para o qual quase ninguém queria ir: o Sul. O Sul ainda estava sofrendo com os efeitos da Guerra Civil e se ajustando ao fim da escravidão. A economia era fraca e a terra muitas vezes esgotada. Além disso, havia um profundo preconceito contra os nortistas, que compunham a maioria dos membros da igreja. Os Yankees não eram apenas vistos como forasteiros, muitas vezes eram vistos como intrusos no Sul. Tais eram os desafios e o cenário que deram origem ao primeiro projeto autossustentável ali em Madison, Tennessee, no ano de 1904. Os líderes desse novo ministério foram E. A. Sutherland e Percy McGann, dois jovens pioneiros na educação adventista que tinham a visão de iniciar uma escola para treinar membros leigos para o trabalho missionário no sul dos Estados Unidos, que era amplamente não alcançado ao redor do mundo. Vamos olhar um pouco para o histórico de E. A. Sutherland, o primeiro presidente de Madison. Edward nasceu de Joseph e Mary Sutherland em Prairie, Wisconsin, em 1865, ao sul de onde eu nasci e fui criado. Joseph e Mary eram novos convertidos à fé adventista e, enquanto Mary estava grávida de Edward, decidiram mudar-se para começar a sua própria fazenda no norte de Iowa. O jovem Edward fez uma entrada dramática neste mundo em uma fria e gelada manhã de 3 de março durante a viagem. Eles esperavam chegar ao destino antes de Mary entrar em trabalho de parto. Por que escolheram viajar quando ela estava com 9 meses de gravidez? Eu não sei. No entanto, logo no início da viagem, as contrações começaram. Enquanto o jovem casal tentava atravessar o rio Mississippi de balsa, eles não estavam nem na metade da travessia quando Edward nasceu. Imaginem a cena. Joseph e Mary
viajando enquanto grávidos, sem encontrar um lugar adequado para o nascimento do bebê. Edward não nasceu em uma manjedoura, mas não muito longe disso. Verdadeiramente, Jesus é tocado pelos sentimentos das nossas enfermidades. Durante sua infância, Edward aprendeu o valor do trabalho árduo na vida da fazenda. Quando tinha idade suficiente, seu pai o deixou cuidar do gado por 1 centavo ao dia. Ao final do verão, Edward havia economizado 35 centavos, aproximadamente $10 nos valores de hoje. Seguindo o conselho de seu pai, ele guardou o dinheiro e investiu em mudas de cebola na primavera. Após cuidar diligentemente das cebolas e colhê-las no outono, Edward obteve um lucro substancial em seu primeiro empreendimento comercial. Depois de se formar no ensino médio, Edward foi comportar em Minneapolis durante o verão. Lá ele conheceu o Battle Creek College e, com muito sacrifício e resistência de seu pai, conseguiu finalmente se matricular como estudante. Em 1888, quando Edward iniciou seu 3º ano, ele fez amizade com um novo aluno no colégio chamado Percy McGann, vindo da Irlanda. Percy viveu por vários meses na casa de Ellen White. Foi quando tiveram a oportunidade de serem influenciados pela mulher que eles carinhosamente chamavam de Mãe White. Após a formatura de Edward em Battle Creek, ele foi contratado como professor pela igreja. O verão de 1891 marcou uma transformação profunda para Sutherland durante uma convenção de professores, organizada pelo presidente da Conferência Geral. Ali, ele teve uma experiência mais profunda com Deus ao aceitar a mensagem da justificação pela fé. Ele passou a compreender mais claramente o papel do espírito de profecia em sua vida pessoal. Consequentemente, ele aceitou a mensagem de saúde, adotou a dieta vegetariana e sentiu um forte chamado para dedicar sua vida à educação cristã. Sutherland foi então chamado de volta ao Battle Creek College para ensinar o Antigo Testamento. Sem um currículo definido, ele abriu sua Bíblia e começou a ensinar a partir do livro de Gênesis, destacando que a dieta original era de fato vegetariana. Seus argumentos convincentes tocaram os alunos, levando 50 dos 80 estudantes a quererem tornar-se vegetarianos. Isso gerou uma controvérsia no campus, onde a cafeteria servia carne regularmente. À medida que o debate se intensificava, a convicção se espalhava e 150 alunos assinaram uma petição pedindo refeições vegetarianas no refeitório. O Dr. John Harvey Kellogg, diretor médico do sanatório de Battle Creek, soube do movimento e apoiou a petição, já que há muito tempo defendia a dieta vegetariana. No entanto, nem todos ficaram felizes. Uriah Smith e W. W. Prescott, com o restante do conselho do colégio, se opuseram ao movimento. Contudo, para resolver a controvérsia, a administração do colégio concordou em adicionar feijão ao cardápio. E assim foi. Graças à iniciativa de E. A. Sutherland, o feijão tornou-se um alimento básico no Battle Creek College, abrindo caminho para muitos pratos adventistas serem servidos nas escolas adventistas por muitos anos. Obrigado, Dr. Sutherland. Impressionado com o poder de Sutherland como líder, o presidente da Conferência Geral, Olsen, chamou Edward para liderar a abertura de um novo colégio em Walla Walla, Washington. E Uriah Smith e W. W. Prescott não se opuseram. Em 1892, as portas de Walla Walla foram abertas com 91 alunos. A matrícula aumentou para 160 alunos ao final do primeiro ano. Edward foi muito intencional em seguir os conselhos do espírito de profecia no desenvolvimento dessa nova escola. Ele introduziu a agricultura como parte do currículo, enfatizando o trabalho manual para o desenvolvimento do caráter. Também elevou os padrões acadêmicos, equilibrando a educação prática com uma instrução rigorosa. Sutherland destacou o desenvolvimento espiritual, integrando o ensino religioso ao currículo e incentivando as atividades missionárias. Seu estilo de liderança era prático, trabalhando ao lado dos alunos e participando das atividades diárias. Após 5 anos, em 1897, Sutherland havia estabelecido Walla Walla College como modelo de educação adventista. Seu sucesso chamou a atenção dos líderes adventistas na sessão da Conferência Geral daquele ano, levando a sua. Aliás, esta foto é de alguns anos depois, mas foi a melhor que encontramos para ilustrar. Você verá muitas das mesmas pessoas envolvidas na Conferência Geral de 1897. Eles chamaram o pastor Sutherland para retornar ao Battle Creek College, desta vez como presidente, com Percy McGann juntando-se a ele como reitor acadêmico. Implementar o modelo de educação que ele havia estabelecido em Walla Walla provou ser difícil, pois Battle Creek estava localizada em apenas alguns acres no meio da cidade, sem uma fazenda ou indústrias associadas. Sutherland sonhava em mudar o colégio para uma área rural, mas essa ideia não ganhou muita força. Isso até 1901,
quando Ellen White participou da sessão da Conferência Geral. Ali, ela fez um apelo para que o colégio fosse vendido e transferido para o campo. Pela providência de Deus, a igreja fez exatamente isso. Sutherland e McGann trabalharam arduamente com sua equipe para realocar o colégio em uma grande propriedade agrícola em Berrien Springs, Michigan. As condições eram primitivas no início e o trabalho era pesado, mas logo o colégio reabriu em sua nova localização, assumindo o novo nome de Emmanuel Missionary College, ou EMC, hoje conhecida como Universidade Andrews. Lá, Sutherland pôde implementar o modelo correto de educação adventista. Os alunos trabalhavam na fazenda, ordenhavam vacas, construíam os dormitórios e prédios estudantis. Tudo isso enquanto mantinham seus estudos bíblicos e acadêmicos. A próxima imagem é do EMC em 1932. Após cerca de 30 anos de desenvolvimento, você pode imaginar como era no início. Alguns pais questionaram por que seus filhos precisavam trabalhar tanto com as mãos quando haviam sido enviados para obter uma educação superior. Havia uma falta de compreensão e visão quanto a esses novos princípios educacionais. A situação estava ficando tensa, a pressão sobre os dois jovens líderes aumentava. Além disso, a proposta de Sutherland de construir um pequeno sanatório adjacente ao colégio não foi aprovada. Havia pouco interesse em lançar outro sanatório, dadas as crescentes tensões com o Dr. Kellogg e a situação que se desenrolava em Battle Creek. Isso foi uma grande decepção para Sutherland. E após uma difícil reunião da diretoria, tanto ele quanto Percy McGann apresentaram suas renúncias. Após essas experiências, ambos os homens acreditavam que Deus os estava chamando para servir no campo sulista. Eles queriam ir onde poucos estavam dispostos a ir. Decidiram não esperar um chamado ou apoio financeiro da igreja. Avançariam pela fé de forma autossustentável, como um exemplo para outros membros leigos. Esse era o método que eles sabiam ser necessário para terminar a obra. Na época, a União Sulista era a menor união dos Estados Unidos, com um número de membros em torno de 2.800. Seu bom amigo Edson White, filho de Ellen White, possuía um barco missionário chamado Morning Star e concordou em levar Percy e Edward para o sul em busca de uma propriedade rural para uma escola. Mãe White insistiu em acompanhar os rapazes na viagem e, providencialmente, devido a uma pane no barco, foram direcionados a uma propriedade agrícola nos arredores de Nashville, Tennessee. Mãe White relatou a Edward que aquela era a propriedade que ela havia visto em visão. Edward e Percy estavam desolados porque nunca tinham visto uma fazenda em condições tão precárias em toda a sua vida. Render-se à providência não foi fácil, mas Edward e Percy decidiram seguir a direção do Senhor. Edward visitou a proprietária para negociar a venda. No entanto, ela o expulsou, gritando que nunca venderia sua propriedade para um Yankee. Talvez um pouco aliviado, achando que o Senhor estaria conduzindo em outra direção, ele informou a Ellen White sobre a recusa da propriedade em vender. Mas a irmã White não se deixou abater. Ela mesma procurou a mulher e, após várias visitas, finalmente conseguiu assegurar a compra. Ellen White, então, instruiu que fossem redigidos documentos estabelecendo uma organização sem fins lucrativos como proprietária do imóvel. Ela se ofereceu para fazer parte da diretoria, tornando-se o único conselho em que serviu em toda a sua vida. Também recrutou Ezen Haskell, da Conferência Geral, e George Butler, ex-presidente da Conferência Geral e então presidente da União Sulista, para também integrarem o conselho com ela. Aqui está uma foto de alguns dos fundadores do Madison College. Ellen White e seus filhos estão na primeira fila, com E.A. Sutherland, Percy McGann e a tia de Edward, Nellie Drillard, no meio. Ela era uma mulher rica que ajudou a financiar Madison nos primeiros dias. Dá para perceber pela foto que ela era uma espécie de líder naquele grupo. Ela era uma mulher forte. O modelo organizacional sugerido por Ellen White era o único na igreja naquele tempo e não era bem compreendido. Ao abordar essa questão com o presidente da Conferência Geral, A.J. Daniels, ela escreveu: na questão da escola de Madison, houve um distanciamento deles porque não estavam sob a propriedade e controle direto de uma associação. Existem alguns empreendimentos que, sob certas condições, produzirão melhores resultados se permanecerem independentes. Quais são algumas das vantagens de seguir um modelo de ministério autossustentável ou de apoio? Vamos ver.
Bem, permite uma estrutura de governança menor, composta por indivíduos especializados, de modo que as diretorias dos ministérios sejam formadas por pessoas com expertise e paixão por aquele trabalho. As decisões são tomadas de forma mais eficiente através de processos mais simples e ágeis. O trabalho não traz responsabilidade financeira para a igreja, enquanto eles continuam servindo a igreja e trazendo novos membros batizados. Eles se sustentam financeiramente. E por fim, essa estrutura também não traz responsabilidade legal para a igreja, oferecendo proteção à instituição. Graças aos esforços de Ellen White, a estrutura e o trabalho em Madison foram compreendidos e aceitos pelos líderes da igreja na Conferência Geral. Em 1908, o presidente Daniels enviou uma contribuição financeira para apoiar o trabalho em Madison. E no ano seguinte, em 1909, na sessão da Conferência Geral, foi votado um incentivo para que as associações enviassem leigos para serem treinados em Madison. Os primeiros dias de Madison, a partir de 1904, não foram fáceis. Esta é uma foto da única casa existente na propriedade. Ela servia como escola, moradia dos funcionários, refeitório, escritório e lavanderia. O celeiro e a cocheira foram adaptados para serem os primeiros dormitórios, depois que limparam todos os animais. Ainda assim, tiveram que lidar com ratos, moscas, morcegos, cobras e outras pragas. Se você conseguisse sobreviver ao que eles chamavam carinhosamente de salão de teste, você sobreviveria a qualquer coisa que Madison pudesse oferecer. Com o tempo, a escola e a fazenda se estabeleceram e leigos de várias partes do país vieram para ser treinados. Ao seguir os conselhos de Deus, Sutherland e McGann estabeleceram um treinamento muito eficaz para o serviço missionário. Além disso, o sonho de Sutherland de ter um sanatório foi realizado. Ao descrever a escola de Madison, Ellen White escreveu: a escola de Madison não apenas educa no conhecimento das Escrituras, mas oferece um treinamento prático que capacita o aluno a sair como um missionário autossustentável para o campo ao qual foi chamado. Nos dias de estudante, ele aprende como construir de maneira simples e sólida, como cultivar a terra e cuidar dos feridos. Esse treinamento para o trabalho médico missionário é um dos mais grandiosos objetivos para os quais qualquer escola pode ser estabelecida. Ela continuou, dizendo: se muitos mais em outras escolas recebessem um treinamento semelhante, nós, como povo, nos tornaríamos um espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Essa mensagem, repara, seria rapidamente levada para onde? Para todos os países. E almas que agora estão em trevas seriam conduzidas à luz. Esses homens estão sob a luz especial que o Senhor lhes deu. Eles não devem ser impedidos de forma alguma, pois o Senhor os está guiando. Madison era um lugar onde professores e missionários médicos eram treinados juntamente com habilidades práticas para levar o evangelho ao mundo sem ser um peso financeiro para a igreja. Era um centro missionário modelo que precisava ser replicado para que membros leigos ao redor do mundo também pudessem receber essa bênção. A abordagem educacional de Madison foi construída sob 3 pilares fundamentais que ajudavam a formar graduados completos: agricultura e indústria, educação e Bíblia. E o treinamento médico missionário. Nos primeiros dias, Madison aceitava apenas estudantes que se comprometessem a servir na obra missionária após o término do treinamento. Não era fácil ser um aluno em Madison. Por isso, produzia graduados tão fortes. Eles estavam prontos para enfrentar os desafios do campo missionário. Em 1909, após apenas 5 anos, mais de 20 escolas relacionadas foram abertas por graduados de Madison, atendendo a um total de aproximadamente 700 alunos. Em um relatório de Madison de 1912, graduados haviam fundado um total de 28 escolas com quase 1.000 alunos. Além das escolas rurais para crianças, até 1912 haviam sido estabelecidos 12 novos projetos missionários por graduados de Madison, operando centros médicos missionários, projetos agrícolas, evangelismo e treinamento missionário. Na verdade, 2 jovens que se formaram em Madison foram alguns dos primeiros missionários a Cuba, onde estabeleceram uma fazenda, treinaram a comunidade e abriram uma igreja em 1909. O ano de 1909 marcou a realização da primeira convenção de autossustentação na propriedade de Madison. Ex-alunos se reuniram de seus projetos para compartilhar relatos das bênçãos de Deus e para dar e receber inspiração. De certa forma, podemos ver isso como o primeiro ASI. Em 1915, o curso missionário de Madison passou de 1 para 2 anos, e em 1920, Madison oferecia cursos de 2 anos em enfermagem, educação, agricultura e economia doméstica.
As indústrias de Madison proporcionavam trabalho e treinamento para os alunos, renda para o ministério e um meio de independência e autossuficiência. Aqui está uma foto de graduados de Madison colhendo feijões. A fazenda se tornou uma das mais bem-sucedidas em todo o Tennessee, com o agricultor principal dando palestras para o governo e para fazendeiros locais do Tennessee. O sanatório foi outro importante campo de treinamento industrial e fonte de renda para Madison. Tanto Sutherland quanto McGann estudaram em Nashville para se tornarem médicos licenciados, a fim de liderar adequadamente a obra médica. Aqui está uma foto de alguns dos estudantes de medicina missionária nos primeiros anos de Madison. Posteriormente, McGann seria chamado para o sul da Califórnia para ajudar a liderar uma nova escola de evangelismo médico chamada Loma Linda. Além da fazenda e do sanatório, Madison também possuía sua própria editora e gráfica. Eles também tinham um restaurante em Nashville, que servia como seu centro de influência na cidade. Além disso, tinham uma indústria de alimentos saudáveis. Não sei se vocês conseguem ver na foto alguns dos seus produtos. Carne de noz, queijo de soja e palitos laxantes de frutas. Parece interessante. Madison também realizava muito trabalho de carpintaria e outras atividades industriais para suprir as necessidades do campus, vendendo vassouras, móveis e outros itens que ajudavam a trazer recursos financeiros para a escola. O Dr. Sutherland acreditava em uma educação equilibrada, onde a mão e a mente trabalhavam juntas. As indústrias não eram meras ferramentas financeiras, faziam parte da missão de desenvolver o caráter e formar missionários médicos evangelistas bem preparados. A Grande Depressão, que durou de 1929 a 1939, virou o mundo de cabeça para baixo. Mas a vida em Madison pouco mudou. Sim, os negócios externos foram afetados e as bolsas de estudo foram reduzidas durante esses anos, mas eles não passaram fome como muitos americanos. No auge da depressão, em 1931, a fazenda de Madison estava em pleno funcionamento, conservando naquele ano 3.000 galões de pêssegos, 1.000 galões de vagens de feijão, 200 galões de beterraba, 400 galões de folhas verdes, 2.200 galões de uvas e várias centenas de galões de tomates. Claro, tudo isso além do que o campus consumia fresco. Em 1939, um evento importante aconteceu em Madison, quando um artigo foi escrito na revista Reader's Digest sobre o colégio autossustentável em Madison, Tennessee. A Reader's Digest era a principal revista do país naquela época, trazendo assim Madison para os holofotes nacionais. O mundo ficou maravilhado ao ver que o colégio continuava a formar jovens durante a depressão e que eles podiam trabalhar com as próprias mãos para pagar seus estudos. Isso resultou em Eleanor Roosevelt, esposa do presidente dos Estados Unidos. Também escreveu um artigo sobre Madison. O Departamento do Interior dos Estados Unidos realizou um estudo e publicou um relatório sobre Madison. E por fim, a Colina Ripley's Believe It or Not também escreveu um artigo, acredite se quiser, o primeiro colégio autossustentável. Como resultado de toda essa publicidade, mais de 5.000 inscrições de estudantes chegaram a Madison de todos os Estados Unidos. Eles atingiram sua capacidade máxima de 450 alunos no campus. O impacto de Madison se estendeu amplamente. De fato, foi um espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Em 1942, no início da Segunda Guerra Mundial, já existiam 47 ministérios de apoio no Sul, todos impactados por Madison. Esses ministérios estavam curando e educando milhares de pessoas, e assim estabelecendo uma base sólida para o crescimento da igreja na União Sul. Ao final da Segunda Guerra, Sutherland foi chamado para se reunir com a liderança da Conferência Geral para discutir o impacto e o relacionamento dos ministérios de apoio com a igreja organizada. Ele, então, foi nomeado secretário da recém-formada Comissão Norte-Americana de Trabalhadores Autossustentáveis. A igreja também passou a ter um interesse maior na mensagem de vida no campo após perder a vida de muitos adventistas na Europa que moravam nas cidades durante a Segunda Guerra Mundial. O Dr. Sutherland foi incluído no Conselho de Consultores de Vida no Campo, juntamente com o presidente N.C. Wilson e o ancião C.B. Hines. Esse trabalho resultou na publicação de uma compilação com o patrimônio White intitulada Vida no Campo, que ainda está disponível para nós hoje. Sutherland foi então adicionado pela Conferência Geral à Comissão de Vida Rural em 1946. Ele era visto como um especialista no tema. E quem conhecia melhor a vida no campo do que aqueles de Madison e seus afiliados? Essa comissão de vida rural recebeu duas tarefas primárias. Número 1,
educar os membros da igreja sobre a mensagem de vida no campo e dar orientações aos membros que desejassem se mudar para o campo. Mas repare, o segundo objetivo da Comissão da Vida Rural era estabelecer a ASI, a Associação de Instituições Autossustentáveis Adventistas. Em 1947, essa comissão organizou uma reunião em Cincinnati, Ohio, com os líderes de Madison e de muitas outras instituições autossustentáveis do país para oficialmente formar a ASI. O presidente daquela reunião foi o pastor N.C. Wilson, com E.A. Sutherland servindo como secretário. Sutherland se tornou então o primeiro presidente da ASI. O ancião C.B. Haynes, da Conferência Geral, chamou isso de, cito, um grande dia na história da igreja. Creio que vocês concordariam com essa afirmação. Aqui está agora uma breve lista de alguns dos primeiros membros fundadores da ASI. Vários deles ainda estão ativos hoje. Este próximo gráfico mostra o crescimento dos ministérios de apoio no Sul desde o tempo de Madison, em 1904, até 1955. Note como isso reflete o crescimento da membresia da igreja nessa região. Madison e seus ministérios afiliados de apoio estabeleceram uma base sólida para o desenvolvimento da União Sul. Em 1960, a União Sul havia se tornado a segunda maior união dos Estados Unidos. E em 2003 tornou-se a maior união da divisão norte-americana. Frequentemente me perguntam, os ministérios de apoio não desviariam dinheiro da igreja organizada, prejudicando-a financeiramente? Tesoureiros da igreja, em especial, e com razão, fazem essa pergunta. Mas vamos analisar. Se fosse o caso, isso seria revelado de forma mais clara justamente na União Sul, o berço dos ministérios de apoio, o lugar com a maior concentração de ministérios de apoio no mundo. E muitos membros da igreja dessa região foram impactados de uma forma ou de outra pelos ministérios de apoio. Mas se olharmos para os dados estatísticos, veremos que nada poderia estar mais distante da verdade. Os relatórios financeiros de 2023 mostram uma receita de dízimos de 275 milhões de dólares, a maior receita de dízimos de qualquer união do mundo e maior do que 10 das 13 divisões mundiais. A igreja está sendo prejudicada financeiramente na União Sul devido à presença e impacto extensivo dos ministérios de apoio. Olhem onde esta união estava e onde ela está hoje. Ela foi abençoada ou amaldiçoada por toda a atividade leiga e pelos ministérios de apoio. Creio que a resposta é clara. A verdade é que os membros da ASI estão entre os mais fiéis dizimistas da igreja hoje. E por quê? Porque acreditamos profundamente na missão da igreja e estamos dispostos a sacrificar para avançar essa obra. Sentimos uma responsabilidade bíblica dada por Deus de apoiar a igreja e seus líderes designados. Longe de ser uma maldição, a minha observação é que não apenas na União Sul, mas em lugares ao redor do mundo onde não há mais ministério de apoio, esses são os lugares onde a igreja é mais forte, mais saudável e mais financeiramente estável. Deus abençoe sua igreja quando os membros leigos estão ativos, unindo seus esforços com os líderes da igreja. Agora, concluindo esse esboço histórico, em 1979, a ASI ampliou sua visão para incluir categorias de membros para empresários adventistas e profissionais liberais, cada um buscando o que pode fazer para compartilhar Cristo no mercado de trabalho e dar apoio aos ministérios leigos. Naquela ocasião, o nome foi alterado para Serviços e Indústrias de Leigos Adventistas, como é até hoje, mantendo-se como ASI. E que bênção tem sido! A inspiração e a sinergia criadas aqui nesta convenção são tão importantes para a obra de Deus. A colaboração entre membros da ASI e líderes da igreja de todo o mundo que se reúne aqui é exatamente o que precisamos. Eu quero dizer que fui particularmente abençoado na sessão da Conferência Geral deste ano em St. Louis. Ao ver na área de estandes da convenção que metade das entidades representadas ali eram ministérios de apoio. Foi uma demonstração visual do impacto e da importância desses ministérios na igreja mundial. E também mostrou que a liderança da igreja acolhe e valoriza a ASI e os ministérios de apoio. Fomos bem recebidos ali. Agora, estou ciente de que existem ministérios leigos que trabalham de maneira mais independente da igreja. Muitas vezes seguem com seu trabalho, sem comunicação com os líderes locais da igreja.
Podem dizer que a igreja está numa condição tão ruim que você deveria enviar seus dízimos para eles. Podem gastar sua energia não tanto em pregar o evangelho, ou dar um exemplo, mas em criticar e tentar consertar a igreja. Esses não são ministérios de apoio da igreja. Não são ministérios da ASI. A igreja é perfeita? Não. Está isenta de falhas? Não. Ninguém diria isso. Mas vejam, os ministérios de apoio também não são perfeitos. Todos precisamos da graça de Deus. E precisamos orar uns pelos outros e avançar unidos como o corpo de Cristo. Não podemos trabalhar de forma separada, independente e esperar ter sucesso. Somos um só corpo com muitos membros. E para terminar a obra, devemos trabalhar em unidade. Nos foi dito, a obra de Deus nesta terra nunca será concluída até que homens e mulheres que compõem a membresia das nossas igrejas se unam em trabalho. E unam seus esforços com ministros e oficiais da igreja. Esta é a fórmula para o sucesso na igreja de Deus. Esta é a fórmula para terminar a obra. Hoje, 99,9% da igreja são membros leigos. Isso significa que há mais de 1.000 membros leigos para cada pastor. Nós somos os soldados no exército de Deus. Somos o motor por trás da expansão e do crescimento da igreja. É hora de nos investir na obra de Deus, de assumir a responsabilidade pessoal de avançar a mensagem de salvação. Não há tempo a perder. É hora de investir nossas vidas, nossos talentos, nossos recursos na obra de Deus. O que Deus está chamando você para fazer por Ele? Talvez alguém aqui já ativo no ministério precisava do encorajamento para ver a importância do que está fazendo na obra de Deus e como tudo se encaixa. Mantenha seus olhos voltados para o alto, continue avançando. Talvez outra pessoa aqui tenha ouvido Deus falando ao seu coração. O que Deus quer fazer com a sua vida? Como Deus quer que você use os talentos que Ele lhe deu? Eu encorajo você, siga a direção dEle. Ao entregar seus caminhos a Ele, Ele dirigirá suas veredas e o usará para conduzir outros a Cristo. Esse não é um tempo para nos distrairmos com as coisas deste mundo. Não é tempo de seguir nossa própria direção. Não é tempo de desunião. É tempo de entregar tudo a Deus e ser guiado por Ele. Que Deus abençoe a você, que Ele abençoe a sua igreja e os ministérios de apoio. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela bênção de fazer parte da tua igreja. Somos abençoados por sermos chamados teus filhos e filhas e por termos a oportunidade de sermos co-obreiros contigo. Obrigado, Senhor, pela história e por como tens conduzido esta obra. E apenas pedimos que tua bênção esteja conosco. Abençoa a ASI, abençoa os ministérios de apoio e abençoa a tua igreja. E que sejamos abençoados pelo teu Espírito Santo e energizados para terminar a obra. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.